Olá, estamos indo para o nosso terceiro episódio do nosso podcast, um podcast que vai falar de saúde, principalmente de podologia, mas de saúde de forma integral. A intenção aqui é levar um conhecimento integral para todas as pessoas, cada vez se cuidarem mais. Hoje eu vou falar com uma psicóloga, a Érica Rodrigues. Ela é psicóloga, pós-graduada em psicanálise, pós-graduada em gestão de pessoas e sexologia. É isso, Érica? Olá, Oi, tudo bem? Boa noite. É isso aí mesmo. fala Um mais um monte de, pouquinho. um monte de coisa aí, tudo misturada, né? Tudo misturada, mas tudo se conversa. Isso, tudo se tratando de gente, se tratando de pessoas, né? A gestão, inclusive, do pensamento, das emoções e das pessoas também. Então, é isso aí, a minha formação. Pessoas se conectam com pessoas. Então, mesmo eu estando aqui na função de podóloga, né, que eu também nem falei de mim, o meu nome é Valéria, eu sou podóloga e eu criei esse podcast na intenção de levar para o maior número de pessoas todo o conhecimento que vai gerar um reflexo na saúde delas, né? E você aqui vai falar do quê? Da mente da gente, como a nossa cabeça funciona. Ô, coisinha complicada, né, Érica? O maior desafio do ser humano, Valéria, é a gente lidar com o nosso pensamento e o nosso sentimento e fazer os dois conversar, conectar. Esse é o desafio. Às vezes a gente perde para batata frita, não é? Nossa, com certeza. Isso porque você ficou programando, planejando. Não vou, não vou, não vou. E a gente vai. Exatamente, aquela pizza, eu não vou comer mais pizza no final de semana, perde para pizza também. Perde. Cortou teu áudio, teu áudio. Não, tá gravando. Agora voltou. Voltou? Voltou. Repete o que você falou que deu uma cortada no seu áudio. Certo. Sobre a integralidade, é uma palavra que a gente gosta muito de usar na psicologia, porque ela é baseada em quê? Na situação de nós sermos seres integrais, psicossociais. E isso significa que o tempo todo nós vamos precisar cuidar da nossa saúde mental, emocional, do nosso social e do nosso físico. Então, nós estarmos integrais com a nossa saúde é a gente estar cuidando de tudo isso. Isso é a Exatamente. integralidade. E nós temos um modelo ainda hoje em dia, infelizmente, do biomédico, né? O modelo biomédico, aquele modelo que fraciona as pessoas, né? Não olha de forma holística, né? Sim, E é complicado isso, né, Érica? Porque você vai lá no especialista X, ele vai mandar tu procurar o especialista Y e tu fica andando de um lado para o outro, os médicos não se conversam, as medicações não se conversam e fica uma coisa confusa. Isso você acha que também faz parte das pessoas terem uma certa resistência de manter o tratamento? sim. Isso é muito interessante também, o que você está trazendo, porque quando nós pensamos em qualquer tipo de tratamento, sobre qualquer tipo de doença ou de mal que a gente esteja se sentindo, nós temos uma dificuldade da escolha do profissional que vai atender a gente. Então, além de tudo, nós vamos pensar quem eu vou escolher para fazer esse atendimento, como eu vou escolher essa pessoa para cuidar de mim. Lembrando que primeiro eu vou precisar reconhecer que eu tenho uma dificuldade, que eu não estou conseguindo lidar com essa dificuldade sozinho. E ainda vou ter que tomar outra decisão. Quem eu vou escolher para me ajudar? Olha quanta coisa eu vou ter que pensar.
na escolha do profissional. Então, isso também às vezes impede as pessoas de procurar ajuda. Sim. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Minha trajetória profissional é uma coisa muito engraçada, assim, né? Porque eu fiz um plano de carreira muito cedo, porque eu tinha um sonho, assim, então eu fiz um plano de carreira. E aí, o que aconteceu? Eu prestei o vestibular de administração, mas a psicologia me escolheu, né? Fiz o vestibular naquele, ai, todo mundo vai, todo mundo passa, porque o pessoal é aquele, uma crença, né, de que você não sabe o que fazer, você escolhe lá qualquer curso. E não é bem assim, né? Porque nós temos lá na nossa infância uma definição de o que a gente vai fazer na nossa vida adulta. Enfim, né? Eu não tinha muito clara essa definição, então eu falei, vou prestar administração. Mas eu Não acho que passei. ninguém tem, Érica. Não, não tem, né? É porque é uma decisão muito Não tem. complicada É para você muito tomar pro resto da difícil vida, para o resto da vida. né? Tipo, vou fazer isso, meus mais, porque eu tenho É um muito planejamento. sentenciado isso, nada é para o resto da Isso! vida. A gente não pode falar, né? Nem nunca, nem para Isso, sempre. exatamente. Aí, assim, meu planejamento é 80 anos, né? Até os 80. Então, assim, eu vou fazer isso até os 80, né? Então, bom, enfim, né? Não passei no vestibular, Valéria. Fiquei chorando 6 meses. Não passei no vestibular, meu Deus, né? Quem nunca, né? Não É. consegui, aquela frustração enorme. Pela nota de corte, não passei. E aí eu pensei no próximo, né? Eu falei, vou fazer psicologia. Foi uma escolha, assim, bem aleatória. Porém, porque eu só queria a promoção na empresa onde eu estava. E aí eu comecei a fazer o curso e fui promovida, consegui conquistar tudo que eu queria naquele prazo, né, que a gente se dá. Então foi muito legal essa minha trajetória. E aí a psicologia se fez na minha vida. E em 2011 eu me formei. E aí eu pensei, né, o que mais que eu vou fazer, né? Porque daí você se forma e você fala, o que é que eu vou fazer agora, né? Porque eu já tinha conquistado minha promoção, já tinha feito um monte de coisa. E aí eu pensei, vou montar o consultório, lembrando assim, né, que tem uma coisa muito importante sobre as questões emocionais da gente e as pessoas que nos influenciam. Porque eu tive uma fala de uma professora minha que falou, Érica, você não serve para o consultório, porque você é muito sangue nos olhos, muito curiosa, muito, né, resultado. E isso ficou um pouco em mim, emocionalmente dizendo, Já né? pensou se você tivesse acreditado nisso? Olha, isso é um desafio, viu? Porque nós, às vezes, pegamos a fala de algumas pessoas, né, que às vezes são referências para a gente, e transformamos aquilo lá numa verdade, né? Sim, sim. Então, olha Pessoas que que são referências e que são importantes, até pessoas isso, próximas a nós, né? isso. Então, vamos pensar isso nós, como profissionais, o quanto nossa fala é importante, né, na vida de algumas pessoas. E aí eu falei, bom, 2012 eu tive eu falo antes e depois, né? Eu tive um acidente de automóvel com o meu carro, voltando do trabalho, eu tive um processo de estafa mesmo por conta do trabalho. E aí foi quando eu decidi, não, eu tenho que sair, tenho que fazer outra coisa. Eu já fiz bastante coisas, né? E eu decidi sair e falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou montar o consultório. Porém, né, com aquele medo por conta dessa fala, eu falei, eu preciso de mais uma formação. Fui fazer mais 5 anos de formação em psicanálise, que é a minha paixão, né? Aí me formei em psicanálise, nisso tocando consultório. Qual a diferença da psicanálise para a Para psicologia psicologia, comum? É. isso, a psicologia ela é muito abrangente. Então, assim, nós saímos da faculdade com um leque de possibilidades, com um monte de coisas que a gente pode fazer e de áreas específicas que a gente pode atuar. A minha formação em psicanálise, ela é diretamente voltada para o consultório, para os atendimentos, e aí o que vai acontecer? Eu vou aprender a trabalhar com as questões emocionais desde a raiz deles. Então, eu não vou lidar só com o sintoma, eu não vou tirar só o sintoma, eu vou lidar com a situação desde a raiz. Onde é a raiz? Lá na nossa infância, na nossa convívio familiar, na nossa cultura. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Não sei se eu vou falar alguma groselha, mas você pode ser formado em psicanálise sem passar pela psicologia? Pode, pode sim. A psicanálise em si, ela é uma atividade independente. Você pode ter uma formação, qualquer graduação, e pode fazer psicanálise.
Inclusive, no meu curso de psicanálise, tinham várias pessoas, várias formações, desde da medicina, né, o pessoal, os médicos, tinha bastante, ginecologista tem bastante, e tinha também o pessoal do marketing e engenharia. A única dificuldade, que era até muito engraçado, que eu posso dizer, que, por exemplo, quando falava alguma coisa muito específica da área, por exemplo, né, o falo, ou o Édipo, coisas específicas da área, eles ficavam tipo olhando, da onde vocês tiraram isso? Quem que falou isso? Como vocês conseguem ver assim? Era muito engraçado, porque pra gente fazia todo sentido, e eles ficavam olhando com cara de ué, né, da onde vocês tiraram isso, entendeu? Sim. Então, isso faz um pouco de diferença, talvez no conhecimento antecipado, né? Então, mas é possível sim a psicanálise ser aplicada por outras formações. Inclusive, só para fazer um Uhum. parêntese, hoje está muito em voga o coach, né? Então, E o olha, coach, muitas uhum, vezes, tirando algumas exceções, ele não tem uma formação em psicologia. E o não coach tem. acaba levando a pessoa a um extremo, com dinâmicas de PNL e tudo mais. Ai, sim. É Olha, um pouco complicado, não é? sim, é complicado. Olha, vou até te dizer assim, o coaching, eu estudei coaching. Mas assim, porque o que acontece? Quando eu faço palestras, por exemplo, ou treinamentos na empresa, nós vamos usar a psicologia um pouco mais na linguagem comportamental. Então, eu tenho a minha raiz na psicanálise, o pezinho lá, mas a nossa linguagem, ela vai ser comportamental. E o coaching, ele vem com um resultado. Então, assim, você vai ter algumas ações, algumas atividades, e você fazendo aquela atividade, você chega no resultado, sem considerar o lado emocional. Então, Sem considerar, talvez, a limitação daquela pessoa, porque talvez o que é muito fácil para você não seja para mim, sim. de entendimento, de linguagem, de cultura, de crenças mesmo. Então, aí que entrou essa briga do coaching, né? Porque acaba talvez invadindo um pouquinho e generalizando coisas que são muito individuais. Sim, porque nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Não. Então, assim, quando a gente pensar em psicologia, numa formação dentro do consultório, nós temos as situações, elas são muito parecidas, né? Mas nós temos, por exemplo, nós somos irmãos, temos irmãos, somos criados pelos mesmos pais e somos totalmente diferentes e passamos Sim. pelas mesmas experiências. Então, assim, a gente tem uma individualidade e trabalhamos e prezamos, inclusive, por essa individualidade. É porque Então, tem o fato, o que acontece e a maneira que a gente vê e a sensação que a gente isso, tem. isso, e Não olha, é? Não é legal isso? Porque sim, às vezes já deve ter acontecido com você, principalmente com você e até em consultório, mas já aconteceu comigo de eu estar falando com um parente e a pessoa lembrar de um episódio que eu participei e eu não lembro, e ela lembra com requinte de detalhes e fala, mas sim, aconteceu tal coisa. Como assim, gente? sim, Porque não me marcou, não fez diferença, né? isso. Você sabe que quando a gente trabalha a inteligência emocional, a gente fala sobre isso, sobre nós termos uma emoção que vem de uma situação. Então, aconteceu algo, o nosso cérebro, né, ele vai transformar isso numa emoção e a linguagem disso vai ser um sentimento. E isso é tudo muito, muito, muito individual, muito subjetivo. Então, a partir das experiências anteriores que nós temos, é como a gente vai identificar aquilo. Então, vou te dar um exemplo. Quando você está numa situação, por exemplo, apaixonado, que é uma delícia, né? Um apaixonado, a gente fica Aí mãos. emburrece, aí emburrece. A gente não fala que emborrece, a gente fica com a mão suando, borboletas no estômago, e o mundo é lindo, todo mundo é É, maravilhoso, né? uma beleza. Só que veja, isso é para quem está apaixonado. Se você tiver numa situação muito difícil e você tiver que conversar, por exemplo, com o seu chefe numa situação muito difícil, sua mão vai suar, você vai ter borboletas no estômago, a sua respiração vai ficar diferente, mas você não está apaixonado, está com medo. Sim. Então são
situações químicas, físicas, que vão ser idênticas, com o sentimento e a emoção, leituras diferentes. Leituras diferentes. Isso é o nosso sistema autônomo. É o nosso sistema autônomo, é aquilo que a gente aprendeu lá na infância. Que a gente Sim. foi E tendo que a essa... gente não controla. O nosso corpo, Não. ele faz aquilo sem a gente Isso. ter Olha que controle legal. dele. Legal que você falou, por exemplo, o controle. Então, o que a gente vai trabalhar dentro de uma terapia, por exemplo, da psicoterapia? Nós não temos controle sobre as questões externas, mas nós podemos controlar a nossa leitura sobre aquela emoção. Que é o quê? Voltando agora para a linguagem da psicanálise, é ressignificar aquele sentimento, aquela emoção, para que quando acontecer, eu não tenha essa explosão novamente, eu consiga controlar. Isso é inteligência emocional, Érica. Inteligência emocional para comportamental e para coach, e ressignificação para psicanálise. São nomes diferentes para funções, talvez, né, ou caminhos que o nosso organismo vai tendo, que a nossa inteligência emocional, que o nosso desenvolvimento mental, né, vai tendo. Entendi. É um trabalho, é um trabalho. E eu te interrompi, você estava falando da tua carreira. Quando você resolveu sofrer o acidente, só para te relembrar. Então aí eu fui realmente precisar, vou fazer outra coisa, então, justamente na semana que eu peguei atestado do acidente, o que eu vou fazer, né? Você fica naquele momento de reflexão, porque é muito interessante quando nós estamos adoecidos emocionalmente, e eu passei por isso, você, em algum momento da sua vida você passou, e todo mundo vai passar, né? Exatamente. Por uma situação, uma decisão importante, um adoecimento emocional. E aí o que aconteceu? A gente entra no momento assim de reflexão, de você estar mais para dentro, né? O que eu vou fazer com isso? Porque são situações que decepcionam a gente, que frustram. Então eu precisei replanejar, recalcular mesmo a minha rota. E como isso é importante, né, Érica? Como é importante a frustração, esse silenciar, esse ouvir a nossa cabeça, né? A gente não dá passos para frente se não ocorrer isso. Ninguém pensa nem toma decisões importantes e assertivas feliz, apaixonado. Não. Se a gente tomar decisão apaixonada, nós só vamos fazer besteira. Com certeza, com certeza. Não é? Tanto que a maioria do povo escolhe parceiro não adequado porque estava apaixonado. E a paixão, ela tem um tempo limite, né? Parece que é de 1 ano e 8 meses a 2 anos. A paixão tem, quimicamente dizendo até, viu? Quimicamente. Quimicamente dizendo isso, tem sim, tem um tempo. Aí eu vou fazer para você a separação de duas paixões, tá? A paixão que eu gosto, vou falar primeiro da que eu não gosto, que é essa paixão que cega, essa paixão que deixa a gente incoerente, deixa a gente inconsciente, inconsequente, né? Essa paixão mesmo da loucura, né? É gostosa, a gente vai viver em algum momento da vida, né? Aquela coisa mais adolescente. Com o passar do tempo, o legal seria uma paixão consciente, que é aquela que você escolhe diariamente, que todos os dias você toma aquela decisão. Então, aí, essa é o que eu mais gosto, que eu aprendi, que eu desenvolvi, que é, por exemplo, você olhar para a sua profissão, você olhar para aquilo que você faz, você olhar para a sua vida e falar, meu, que delícia, isso é que eu decidi, isso é que eu quis, isso é que eu quero. Então, isso é a paixão que brilha os olhos, né? Que faz, uau! Essa é a paixão inteligente, a paixão consciente, ressignificada. Essa é a boa. Essa aqui a gente leva para a vida, que motiva, que dá propósito, né? Sim, é o nosso amor próprio. Nosso amor próprio. A gente se amar primeiro. Olha que delícia. Olha onde a gente vai indo, né? Tá vendo? E olha, uma característica do amor próprio muito legal é o seguinte: o nosso amor próprio, primeiro, ele é voltado para nós. Então, a gente perde ele, aí a gente se frustra, fica chateado, aí a gente retorna para o amor próprio para se cuidar. E aí, quando a gente está bem sarado, né, bem tranquilo, bem consciente, a gente transborda esse amor próprio. Olha que delícia. Aí a gente começa
a atingir, né, as pessoas à nossa volta. Isso é um processo humano que todo mundo passa ou não? Tem gente que não chega nesse, Nossa, ai, infelizmente, né? olha, eu gostaria, o pessoal fala que psicanalista não pode ter desejo, né? Mas eu tenho, tá? Eu gostaria que todo mundo passasse por um processo desse, de ressignificar, de ter oportunidade, de ter uma linguagem, uma leitura da vida diferente. Porque nem todo mundo vai ter acesso, nem todo mundo vai ter informação, nem todo mundo vai conseguir escolher olhar, porque aí entra uma coisa muito interessante, que é a gente olhar por nosso lado sombra. É, dói. Dói. O autoconhecimento é isso, né? Dói a gente olhar para as nossas sombras, dói a gente confrontar com a gente mesmo. E aí, Sim. minha nega, quando a gente faz isso, não tem para ninguém. Porque aí, quando você se conhece, o outro vira rascunho. É, exatamente. E é legal, eu gosto dessa palavra, tá? Eu até copiei ela. A minha psicóloga fala, agora você usou. Eu realmente empodero, eu me empodero de mim. Então, é isso que é legal. Então, assim, nós sermos empoderados da nossa vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão conseguir chegar, não querem, talvez, né, enfrentar, passar, porque é um processo, não é tão simples, não é tão fácil. E, às vezes, não é tão gostoso, viu? A gente gosta do Não, resultado, é né? Eu gosto ruim, do é resultado. ruim. É, Mas você conhece a Monja Coen? conheço. Ela fala uma coisa nas palestras dela, eu já assisti até palestras pessoalmente dela, ela fala que tudo que dá resultado dói. Sim, E é fato, e é fato. Olha, sim, Érica, hoje eu tô com 57 anos, tá? delícia. Uhum. Eu sou aposentada e comecei uma carreira do zero, e eu digo do zero assim, em questão de profissão, porque eu trabalhava Sim, numa área completamente diferente, não tinha nada a ver com saúde. Então, tudo é muito novo para mim. E eu tô já nessa vida aí há de 3 a 4 anos e atendendo há 2 anos, mas ainda me sinto uma aluna o tempo todo, querendo aprender, fomentando conhecimento, buscando tudo o que eu posso abraçar, eu abraço. E hoje tem um outro lado que eu acho que o conhecimento ele está bem democrático. Você sim, consegue acesso, se você tiver uma internet, a conteúdos muito bacanas. Então, quando eu comecei o meu autoconhecimento, que foi justamente quando eu me aposentei e não consegui me recolocar no mercado, eu fiquei muito mal, porque eu estava me acredito. sentindo inútil, né? Uhum. O E prazo de validade, né? exatamente, você se sente inútil. Ah, é uma porcaria. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a buscar conteúdos na internet para eu entender o que estava acontecendo comigo. E comecei a maratonar as palestras da Monja Coen, livros, e daí vieram outros, né? No meio do caminho vieram outros. E foi aí que eu comecei a olhar para minhas sombras, para minha arrogância, para Sim. minha Aham. prepotência. Caraca, É, dói, é, dói, né? é isso. Mas foi imprescindível para eu estar aqui hoje conversando contigo, Sim, é, entendeu? E hoje, apesar de eu ainda não ter chegado onde eu quero, e eu acho que eu nunca vou chegar, porque a gente está sempre evoluindo e sim, querendo sim, mais, né? A gente se coloca um desafio e quando a gente transpõe aquele desafio, a gente já coloca outro como meta, né? Isso é continuar vivendo, sim, né? isso. Nunca Esse acaba. movimento, não. Esse movimento nunca acaba. Mas eu me sinto muito feliz. Eu Que estou legal. feliz fazendo o que eu faço, eu estou feliz ficando debruçada aqui nos livros o dia inteiro, eu estou feliz falando com vocês, profissional da saúde, pessoas que estão em outro lugar que eu nunca estive. Eu adoro entender a mente humana, isso é um hobby meu.
Eu adoro livro de psicologia, eu adoro filosofia, sabe? Adoro Nossa, ficar que delícia. pensando. Uhum. Gosto muito, gosto muito. De vez em quando, apesar de eu ser muito comunicativa, eu tenho esse meu lado de me retrair, ficar quietinha. Tenho alguns insights, muito Que legal. gostoso, Eu gosto muito legal. disso. Mas nós vamos falar de doenças, né? Vamos falar como é que a nossa cabeça funciona quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença terminal. Aqui não, é mundial, né? Você sabe que a diabetes mata Uhum, muita sim, gente o tempo todo, sim. os índices são grandiosos. A podologia é um caminho muito importante que agora que está sendo reconhecido para evitar o extremo, as amputações, trazer a conscientização. E para nós, da podologia, é um desafio, porque quando você atende um paciente, ele fala que está pré-diabético, aí a gente explica o que é a pré-diabetes, né? E fala como funciona, o que é, o que vai acontecer. Ele sorri porque não sente dor, tem esse problema também, não sente dor, então não está acontecendo nada. Sim. Então é uma labuta você conscientizar a pessoa do que pode acontecer, que a gente precisa evitar, porque depois da complicação instalada é mais difícil a gente voltar para trás. E fazer ele entender também, quando a gente está fazendo a ficha de anamnese, a gente faz N perguntas, né? E dentre elas, a Uhum, gente pergunta se tem depressão, se toma remédios psiquiátricos, sim. como é o dia a dia, como se alimenta, se faz atividade física. E a pessoa tem uns, né, que olham para você e falam assim: não estou entendendo, você vai cuidar do meu pé, como se o pé ele deixasse Isso. lá no consultório e fosse passear no shopping. Quando eu estiver pronto, me liga. Parece Ai, isso, é não, isso incrível, é Olha, incrível. sabe o que me fez lembrar o Frankenstein, né? Que vai sendo juntado partes de corpo. Mas não é, Nossa, entendeu? é Então a gente quer fazer verdade. aquela coisa da podologia humanizada, Sim. integrativa, Aham. mas é complicado, porque tem uns que já chegam e falam assim: não, eu só vim resolver isso, eu não quero saber mais nada, É. entendeu? E é difícil, você tem que ter um Quando baita jogo de cintura. Isso quando ele nem imagina que de repente uma questão emocional, uma deficiência física, né, de exercício, qualquer coisa pode estar ampliando, prejudicando, causando, sendo gatilho para um problema, né, de unha encravada, Exatamente. não é? E como outra coisa legal de você explanar aí no seu texto é sobre atividade física com a cabeça, com o emocional. Sim. Pode falar. É Então, tudo olha, seu. olha, isso aí foi muito legal, porque olha que interessante como quando a gente tem vivências, né? Então, a minha primeira virada de chave foi a mudança lá em 2012, que eu construí o consultório. A outra virada de chave foi quando eu voltei para o varejo, conciliando, lógico, o consultório, fazia os dois trabalhos. E aí, no ano de 2021 agora, eu mudei a profissão novamente e fiquei 100% no consultório. E eu precisei dessa pausa. Eu precisei ressignificar esse momento de trabalho e incluir uma atividade física na minha rotina. E aí foi muito legal, porque assim, todo E mundo vai passar por isso. você, mais do que ninguém, sabe a Aham. importância, né? Isso, olha para você ver como é o nosso funcionamento mental, porque parecia que eu tinha um controle de tudo. Só que aí, quando eu mudei novamente a profissão e eu me vi com 8 horas vagas do meu dia, o que eu vou fazer com 8 horas livres? Porque eu nunca fiquei com 8 horas livres. E aí foi quando eu demorei. Olha que interessante isso. Meu luto, foram 5 meses em que eu fui retrabalhando tudo aquilo que eu havia planejado para mim, para voltar isso para a minha nova atividade. Foi aí que eu escrevi meu livro,
o que você fez por você hoje, né? Mentira que você escreveu um livro, Escrevi Érica. um livro, Já está e nas aí livrarias aí? é um e-book, porque aí a gente pensou todo na questão até, né, de ambiente e de olhar no celular, de estar ali naquele momento, sabe? Aquele momento de, Sei. de boa, olhando no celular. E aí eu escrevi porque eu precisei disso, eu precisei dessa pausa, eu precisei desse hobby, eu precisei do exercício físico, eu precisei da terapia, eu precisei de rede de apoio. Então, assim, eu precisei dos estudos e tudo isso contribuiu. Então, eu pensei, bom, se contribuiu para mim, vai contribuir para todo mundo, Com porque todo certeza. mundo passa por situações de ressignificar, de mudar planejamento de carreira, de transitar, né, entre uma coisa e outra. Então, o exercício físico, ele é importante para liberar toxinas, para ajudar o nosso físico, inclusive nos hormônios da felicidade, que ele ajuda a gente, contribui com o nosso sono, com a nossa saúde mental, com o nosso estresse do dia a dia, porque acontece, O né? movimento irriga. O O movimento sangue irriga o cérebro. exatamente irriga e promove hormônios que nos faz bem. E é interessante também, Valéria, que a gente, num boicote, a gente tem tempo para tudo menos para exercício físico, Pior é que né? é, né? É melhor É, tomar aquele remedinho, né? isso, então, porque aí o que, que vai acontecer? Você vai ter que sair de uma zona de conforto, Sim. Essa eu acho que é entendeu? a pior parte, porque o nosso cérebro ele tende a nos levar para economizar energia. Acho que é alguma coisa mais ou menos assim, né? Olha, a economia de energia é muito bem lembrado você ter tocado nesse assunto, porque quando estamos adoecidos emocionalmente, nós não queremos gastar energia. Quando estamos adoecidos, é como se a gente fosse um caracolzinho, assim, a gente vai totalmente se voltar para dentro. Então a gente vai querer ficar quietinho, a gente não quer nada, a gente só... então se nós não vamos gastar energia com nada. Então esse é um adoecimento mental. Quando a gente está adoecido mentalmente, nós não conseguimos nos expandir. Uma pessoa expandida é aquela pessoa que está, entendeu? Tá legal. Quando estamos adoecidos emocionalmente, não cabe nada na nossa vida. Então, é um jeitinho da gente começar a olhar para isso, né? Então, Sim. alguém que se identificar aí, tiver muito, tá presinho naquela rotina, só trabalho, 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 né? Não, não. No Precisa. piloto automático. Isso, nós precisamos ter outras fontes de prazer, que é o quê? Além do trabalho. Porque o trabalho nem todo mundo vai ter, tá, Valéria? É idealização a gente achar que o trabalho sempre vai ser uma fonte de prazer. Nem sempre. São algumas pessoas que eu falo assim, viradas para a lua, e nós que podemos escolher, né? Em algum É, momento da nossa vida. pelo menos, né? Isso, Já né? trabalhamos muito só para Isso, ganhar dinheiro, isso. porque Agora a gente também trabalha. faz parte. Isso. E olha, quando a gente trabalha o E é legal a planejamento, gente falar isso, né, Érica? Porque isso, hoje se vende muito uma imagem de que você chegou lá, a pessoa isso, só vê o resultado, mas não entende o processo, e o processo isso dói. dói. Porque, assim, inicialmente, todo mundo no início de carreira, a gente faz isso na transição de carreira. Nós vamos trabalhar pelo dinheiro, a gente vai trabalhar para pagar a conta mesmo. E lá no momento planejado, nós vamos poder escolher, né? Eu vou trabalhar pelo dinheiro ou eu vou trabalhar porque eu gosto de fazer aquilo, né? Sim, Então, a gente vai precisar de uma outra fonte de prazer que não seja somente o trabalho, mas que o trabalho financie, né, essa nossa fonte de prazer, que seja um hobby, que seja o exercício físico, para que a gente se sinta mais realizado e que isso vai gerar impacto em todos os nossos relacionamentos, saúde mental, saúde física. Então, quanto sim, mais a pessoa estiver realizada, menos doente. menos doente. E como é que é quando a pessoa recebe um diagnóstico? Então, né, o diagnóstico, independente de qual seja, tá? Primeiro que a gente vai precisar assimilar o que está rolando, né? O que está acontecendo. Lembrando que a gente só vai aceitar Você acha que rola é, uma coisa de culpa? Por de, que que isso aconteceu comigo? de culpa, foi só comigo, né? De vitimizar. É um processo. E olha, isso tem pessoas que fazem isso muito rápido, tem pessoas que vai precisar de um pouquinho mais de tempo. E isso porque o tratamento vai estar rolando nesse meio tempo, né? Então, assim, é um momento de conscientização
né? Você recebe um diagnóstico, você está ali, nossa, meu, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? O que eu tenho que fazer com isso? Eu não vou conseguir dar conta disso sozinho, eu vou precisar de ajuda. E uma questão da nossa vida adulta é a gente perceber que a gente está sozinho, nas decisões melhores e piores nós vamos estar sozinhos, e talvez a gente vai precisar do cuidado de outra pessoa, né? Então, por exemplo, um profissional, então eu admitir isso, que eu vou precisar do cuidado de outra pessoa. Então, isso coloca a gente numa situação de vulnerabilidade. Por isso que às vezes as pessoas elas têm dificuldade em aceitar um diagnóstico, de Você acha levar que um é tratamento. difícil as pessoas demonstrarem vulnerabilidade? Total, total. A gente reconhecer que eu não dou conta, eu me reconhecer, né? Eu não dou conta de fazer esse trabalho, eu preciso de ajuda. Isso é um amadurecimento, tá? Inclusive, a gente trabalha isso no processo de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, não dou conta, não consigo, busco ajuda. Busco quem sabe, busco inspiração, busco. Isso faz parte do nosso amadurecimento de inteligência emocional. Mas para chegar nisso, nem todas as pessoas vão fazer, então tem pessoas que vai preferir abandonar a procurar ajuda. Acredita? Acredito, É. acredito. E aí vai começar o processo ao contrário, né, Érica? Sim, regride, né? Porque assim, eu vou precisar, naquele momento em que recebi o diagnóstico, eu vou precisar tomar várias decisões, né? Quem é o profissional, quem vai me atender, como eu vou fazer essa escolha, qual tratamento eu vou fazer, se vou fazer ou não vou fazer, quem vai me acompanhar. Então, são muitas decisões que eu vou precisar tomar nesse momento. E às vezes a gente não tem, lógico, todo mundo que vai receber um diagnóstico não está preparado. A gente não está, né? Nós não temos esse preparo. A gente vai se preparando ao longo. Então, nós termos rede de apoio contribui muito, buscarmos conhecimento, não de Google, Ah, aquele, sim. né, aquele conhecimento que seja mais enraizado, né, de confiança, para que a gente possa ter um embasamento e fazer isso de uma maneira mais tranquila, com saúde, né, que seja produtivo para a gente, né? E ainda tem um problema socioeconômico aí, né, Érica? Então, olha, essa questão socioeconômica, ela é muito interessante, porque as pessoas talvez não tenham acesso à informação, por incrível que Exatamente. pareça. Olha, esses dias eu fui dar uma palestra numa instituição feminina, inclusive, sobre sexualidade, e eu me dei conta de como a gente, mesmo tendo muito a internet e o celular na mão, as pessoas não têm conhecimento do corpo delas, do físico, da anatomia. Então, assim, a informação, ela não chega para todo mundo, apesar de a gente achar que a tecnologia está avançada, mas às vezes a informação não chega, não são todas as Ou às pessoas que têm vezes acesso, chega de forma torta, né? distorcida, E, sim, e aí a pessoa não tem compreensão daquilo que ela está ouvindo. isso, exatamente, não consegue nem lidar, né, com aquilo. Exatamente. E aí a condição socioeconômica a gente vai pensar na pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas que vão Básicas. precisar ser atendidas para depois a gente partir para, por exemplo, uma situação em que eu vou me dar o luxo de fazer algum tratamento, né? Então ainda tem isso. E aí agora vamos supor, de rede de saúde, quando o tratamento ele é um pouco mais moroso, talvez, para algumas pessoas, né? Sim, sim. Então, a gente vai ter que lidar com tudo isso quando a gente é diagnosticado de alguma coisa. Porque se for pelo SUS um tratamento de uma doença crônica, ele já está lá na segunda etapa, né? Não está no tratamento primário. O tratamento Não, primário é o que nós podólogos fazemos com isso. avaliações e com mutirões, se for o caso, mas ainda existe uma resistência de nós entrarmos nas UBS, talvez agora com a regulamentação isso mude um pouco, Sim, uhum, eles vejam a necessidade da gente sim, principalmente quando eu falo de doença, eu penso logo no diabético, porque é uma doença, além de ser, infelizmente, aí tá um índice muito grande de pessoas, né? Que de 46% das pessoas que são diagnosticadas com diabetes, nem a metade adere ao tratamento.
Ela só ignora. Então, né, uma doença silenciosa que vai propor limites e restrições, e algumas até rigorosas, dependendo do tipo. E aí, como é que eu vou lidar com o diagnóstico, com a restrição e com tudo que isso vai acarretar? Não só para mim, mas também para o meu convívio social. Você percebe que daí são muitas coisas, muitas Para interferências. lidar. É. Então, Então, aí a aí pessoa... assim, você acha que é uma coisa mais ou menos assim? Eu prefiro ignorar, porque se eu não souber, eu não preciso resolver, né? Isso. E aí, agora vamos pensar para o lado da saúde mental, tá? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa até na nossa própria aniquilação, né? A gente está se maltratando, o amor próprio, ele está sendo invalidado nesse momento também, porque quando a gente parte do princípio de você se cuidar emocionalmente, a vida é aquilo que a gente promove. E aí você está fazendo o processo contrário, né? Você Sim. está despromovendo uma situação que te traria vida. Você está promovendo a doença, né? Então, a gente já pensa também no adoecimento mental, emocional. Algo está impedindo, emocionalmente dizendo, você de cuidar do seu corpo, que é o que vai fazer com que você perdure por um bom tempo. E como é que você não cuida disso? Sim. E por que que você acha que isso acontece? Você tem alguma estatística do tipo, das pessoas que recebem um diagnóstico, a maioria se cuida ou é minoria? Olha, tudo vai depender do tipo de doença que a gente vamos pensar, tá? O tipo de doença. Que se a gente pensa numa doença mais agressiva, as pessoas acabam aderindo, às vezes por medo, né? Ou por umas questões sociais, então as pessoas aderem muito ao tratamento. Se for uma doença que é muito silenciosa e que é muito, vamos colocar assim, peculiar, vamos supor, diabetes. Outra doença muito interessante que a gente pode citar é problema de tireoide, que é uma Sim, doença que é muito muito silenciosa, importante. deprime o corpo, mexe com todo o nosso processo hormonal e que pode levar a gente à morte, porque ela causa uma depressão não emocional, mas química física. Então, aí as pessoas, elas desconsideram, por exemplo, eu tomar remédio porque, não, eu tô bem, né? Que é aquilo que você falou do diabetes, eu tô bem, não tô sentindo nada. Então, assim, vai depender realmente do processo mental. Quando a gente pensa numa estatística, a gente pensa generalizado. Quando a gente pensa na psicologia, a gente pensa individualizado. Então, não vou saber falar para você exatamente, mas do nosso contexto de saúde mental, quanto mais a pessoa quer a prevenção e quer se cuidar, mais ela vai aderir. Quando a gente tem aquela parte das necessidades básicas não supridas e da falta de entendimento e informação de que isso vai promover a vida, aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Entendi. Porque ela não tem essa compreensão, não tem consciência, né? Não, não. Olha, quando a gente pensa assim, ó, em saúde mental, em cuidar de uma doença, pensa, para nós aprendermos algo, gente, isso é muito legal. A gente pode até pensar de quando a gente estava na escola, por exemplo, né? Situações de passar muito frio, passar muito calor, nós não aprendemos. Se nós estivermos com fome, a gente não aprende. Então, assim, tem muitas situações que vão impedir o nosso aprendizado. A mesma coisa é para a nossa decisão. Se nós estivermos muito felizes, a gente toma a decisão de uma maneira furada. Se está muito mal, a gente também não vai ter inteligência para tomar essa decisão. Então, assim, como é que está o nosso emocional, a nossa capacidade de entender, de tomar uma decisão? E por que que tem, Érica, quando a gente está no extremo? Porque a direção dos nossos pensamentos só está voltada para aquela sobrevivência ali, vamos dizer assim, aquilo que está Isso, acontecendo naquele momento. É exatamente. isso? A gente vai ter uma questão assim, ó, vamos pensar. Nosso cérebro, gente, ele é uma capacidade, inclusive eu adoro fazer assim, né, o nosso emocional comparado com o nosso universo mesmo, né? Eu posto isso muito na minha rede, porque é um universo de possibilidades, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Se a sua vida estiver sendo colocada em perigo, em risco, ele vai partir para a questão da sobrevivência. É basicamente isso. Então, a inteligência, ela vai praticamente, vamos colocar assim, zerar só para sobrevivência.
As outras Entendi. coisas, elas vão vir depois. Por isso que a gente pensa, às vezes, comportamento de grupos, assim, a gente Ou fica seja, a meio, gente não pensa, né? não pensa, a gente age no automático, Tá ali parada, entende? vê um leão. Será que eu vou sair daqui? Será que o leão vai me pegar? Não, tu sai correndo, é isso, É né? automático, é uma atitude automática. Tanto que o nosso corpo, quando eu falei a borboletas no estômago, gente, não existe borboletas no estômago, mas é o quê? É o nosso físico que tira todo o sangue dos nossos órgãos, né? E leva para os nossos músculos. Então, essa sensação de borboleta no estômago, ela existe de verdade. Por quê? Porque é aquele momento em que você vai precisar tomar uma atitude, ou sair correndo, né? Ou enfrentar. Então, Sim, sim. então, isso vai existir, é a E questão da foi legal o que sobrevivência. você falou, eu nunca tinha pensado por esse lado. O medo e a loucura da paixão é a mesma sensação Sim, física. é a mesma sensação, sim. E assim, a gente pensando do lado da saúde mental, nós temos três comportamentos base: fugir, enfrentar ou paralisar. De Hum. acordo com a situação, a gente foge. De acordo com a situação, você paralisa. E de acordo com a situação, você vai para cima. O Vai que você depender. conta pessoa que tem uma saúde mental legal? Quais são os Olha, parâmetros que você usa quando você analisa ou faz uma anamnese? Não sei. sim. Olha, uma saúde mental legal que a gente pode pensar, pensando na promoção da vida, é nós cuidarmos da nossa saúde física, nós termos desenvolvido, né, essa inteligência emocional e que isso vai refletir na nossa vida. Não existe um parâmetro, vou dizer assim para você, é isso, isso, isso. Porque Não quando tem a gente receita de bolo, né? não, não tem porquê. Então vamos pensar. Vou dar um exemplo meu, né? Eu sou muito competitiva, porque eu venho do varejo, varejo é sangue no zóio, né? Então, aí o que acontece? A competição, eu sou competitiva até no trânsito, eu sou competitiva. Se parar do meu lado, eu já quero, eu Vou não fazer um, eu quero. vou, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu Ah, achava que eu não era competitiva, de verdade. ah, Porque aí eu conheci uma ferramenta, não sei se você ah, conhece, que ah. chama O Corpo Explica. Você Ah, conhece O Corpo sim, Explica? conheço. E aí eu fiz uma análise corporal. E quando a analista me Hum, falou do meu primeiro traço de caráter, o percentual maior, e que era ah, muito. Aí eu falei assim para ela: não, imagina, eu não sou competitiva. Se eu tiver que competir, eu nem ah. entro na briga. Ela falou assim: e você tem competição maior que essa? Exatamente. Mas sabe, não tinha consciência. É muito engraçado isso, É, né, Érica? exatamente. Então aí vamos partir desse ponto. Quando que a gente pensar que eu evoluí, né, do ponto de vista emocional, quando eu trabalhei essa minha competitividade e trabalhei ela no sentido dela ser uma competição colaborativa. Então, isso é um avanço. Sim, Então, porque também cada te impulsiona. A isso competição te impulsiona. perfeito. E é É, bom a gente fazer um adendo que não é a competição com a outra pessoa, é com a não. gente Com quer a se gente. superar. Não, sempre, sempre. Você quer sempre mais, melhor, não sei o que. Não é? Isso Pô, mesmo, isso essa é uma mesmo. característica minha, né? Tô sempre fazendo. A minha psicóloga fala assim: segura a Érica, porque cada hora eu invento uma coisa, nunca, nunca tem parada, né? A gente é imparável. Bom, enfim, aí para cada pessoa, a gente vai pensar numa saúde mental a partir do momento que ela consiga avançar. Não é mudar. Você é outra pessoa? Não. É transformar aquele ponto de dificuldade em uma superação, em você transformar, ressignificar. Então, isso é o que a gente pensa numa boa saúde mental, vamos colocar assim, né? Você conseguir enfrentar as Usar a teu coisas da sua favor, né? vida, né? E isso, usar a seu favor. Eu Sim. até tenho uma tarjinha que eu uso que é salve sua vida de você, porque a gente tem às vezes, né, o poder de nos aniquilar às vezes. Então, nós usarmos as nossas características, que não às vezes, né, não são tão boas, ao nosso favor, a ponto de isso contribuir com a gente. Então, isso é uma inteligência boa, né? É uma saúde mental que contribui.
E saber que se a gente tem aquilo ali e a gente não dá conta daquilo, a gente vai precisar de ajuda na hora que a coisa fica feia, né? Sim, exatamente. Pedir ajuda já é reconhecer primeiro, tá? A gente começa com reconhecimento. Primeiro passo é reconhecer. Segundo, é você pedir ajuda, porque daí você começa a nomear. Então, percebe que tem um processinho aí. Pedir ajuda é o segundo passo de que a gente já melhorou, já começamos o nosso processo de melhora. Então, quando um paciente chega no nosso consultório, ele já começou o processo lá em casa, pensando, eu não estou conseguindo dar conta disso, eu preciso de ajuda. E às vezes isso pode ter sido meses antes, mas ele já começou esse processo. E isso é muito legal, ele já chega aqui já nesse processo, isso é muito bom. Foi trabalhando a ideia. Tem que abaixar a cabeça. Tem que ser humilde, né, para pedir ajuda. Sim. A gente não consegue tudo sozinho, que somos seres gregários um dos outros o tempo todo. Sim, olha que riquíssimo é isso. A gente saber que nós não somos uma ilha, nós precisamos de pessoas, e eu acredito nisso, tá? Que cada momento da nossa jornada, e desejo isso, né, também, nós tenhamos pessoas que caminhem com a gente, igual a gente está caminhando aqui, ó, que legal. Em algum momento a gente se cruzou. Exatamente. E você, a pessoa que está com a saúde mental legal, ela automaticamente vai dar isso para o corpo? Vai. Uma pessoa que está com doenças ao longo da vida. Olha, quando a gente pensar em doenças emocionais, né? Às vezes a doença ela é física, se estabeleceu física, se instalou fisicamente, não tem que fazer, a medicação ela precisa entrar e o tratamento que a gente tem, né, de praxe, isso precisa acontecer. Mas lembrando que a nossa condição emocional, ela potencializa a nossa doença. Então, se a gente pensar que eu promovo uma saúde mental, eu também promovo a saúde para o meu corpo. Então, quando a gente trabalha muitas horas do nosso dia de uma maneira não adequada, porque às vezes acontece, as exigências sociais, né, os clientes, as pessoas, elas acabam às vezes tirando um pouquinho de energia da gente. Você precisa ter uma boa noite de sono, porque a gente vai repor essa energia e vai liberar essas toxinas no nosso sono. Aí pense, você não dormiu bem. 1, 2, 3 dias, beleza. Agora pense você fazendo isso 7, 8, 10 dias, 30 dias. O seu corpo vai adoecer. Em alguma medida, aí não seu corpo se vai alimenta adoecer. bem também. É uma sequência, olha, você trabalha muito, não dorme bem, não se alimenta bem porque o seu corpo não se sente bem, ele está cuidando da toxina que ele não conseguiu eliminar. Como é que ele vai alimentar? Aí vai atingir outras coisas, vai atingir os nossos relacionamentos, o desempenho sexual também vai estar envolvido nisso, e aí vai estar esbarrando na nossa produtividade. Aí a sua queda de produtividade, para tudo. Daqui a pouco, não tem como. O nosso corpo já não dá conta mais de tudo que está acontecendo. E a nossa mente, ela vai estar tentando manter nosso corpo em pé. Então, olha que briga que está acontecendo. Então, quanto mais saúde a gente tiver, exercício físico, fazer as nossas pausas, trabalhar, né, com as nossas pausas, que é importantíssimo. Então, a gente está falando sobre ter a saúde mental nesse ponto, né? Então, assim, para a gente conseguir a saúde mental de uma maneira muito adequada, a gente precisa pensar como que eu estou lidando com a minha rotina, com o meu dia a dia, como é que eu estou funcionando nisso, para que o nosso corpo também consiga descansar, trabalhar, produzir de uma maneira adequada, para não ficar sobrecarregado. Inclusive, é importantíssimo a gente pensar, Valéria, que às vezes a gente transforma uma situação muito pequena num alvoroço, tumultua tudo por estar cansado. Porque aí o nosso emocional fica todinho atrapalhado e uma situação que era muito simples, que você lidaria com tranquilidade, se torna um alvoroço, um furacão,
e você acaba perdendo o controle, às vezes até surtando, e era uma situação muito tranquila, que você, nossa, já passou por situações piores, por cansaço. Sim, sim, já aconteceu comigo de dar uma surtada, falar um monte de coisa e brigar e discutir, depois falar assim, nossa, para que que eu fiz isso? Isso, exatamente. O Hoje não cansa... mais, mas já fiz É, muito de criança pequena, tá trabalhando, chega tarde, fazer a janta e o marido vai chegar e tem que olhar a lição da escola e sim, para. E aí tem uma hora que a isso. gente, né? Sim, dá uma... né? É, Então aí, calma. Então a gente precisa descansar. É aquele momento realmente do descanso, porque o nosso corpo está irritado. Então a gente precisa dar é. uma E tem pausa. que ter essa consciência. Tô precisando deitar um pouco, tirar um cochilo. Isso! Preciso dar uma volta, preciso. O pessoal, né? Meu marido fala muito que assim, que eu não descanso, eu não gosto de dormir. Eu acho que dormir é meio perder tempo, mas eu descanso, né? Mas o meu descanso é ir andar com as minhas cachorras, é assistir série que eu gosto, é pintar a parede que eu adoro também. Então, assim, eu gosto de relaxar fazendo outras coisas, mas respeitando as 8 horas de sono que eu É o preciso. ócio produtivo, Érica? Isso é o ócio produtivo. Eu gosto de ver o dia, sabe? De ver o sol. Super adoro curtir isso. Então, cada um tem a sua maneira de pausar. Contanto que pause, o nosso É. corpo já volta ao equilíbrio. Mas dormir é essencial para a gente Impor, repor, produzir hormônios sim, liberar e toxinas. exatamente. E olha, de acordo com a nossa idade, a nossa produtividade, né, que a gente precisa produzir no nosso dia a dia, 7 a 8 horas, importantíssimo, não pode ser descartado. O adulto, né? O adulto, O isso, adulto. E precisa. porque a pessoa de idade ela já dorme um pouco menos, né, Érica? Dorme, Naturalmente. isso, porque, então, é isso que a gente precisa pensar, porque deu a inatividade, né? É, também. Entendeu? Diminuiu a quantidade de atividades, então o corpo fica mais lento, e aí a gente vai trocando um pouquinho. Então, por isso que algumas coisas, apesar de nós estarmos envelhecendo o nosso corpo, que bom que envelhecemos também, mas a gente também precisa cuidar disso, das atividades, para que a gente consiga também ter boas noites de sono, porque a insônia também faz parte da saúde mental. Para nós dormirmos e relaxarmos, nós precisamos estar conscientes de que eu tenho a confiança de descansar. Sim, sim. Então, não é nem dormir, não é tão simples, viu? Então a grande sacada é ter atividade, seja ela qual for, né? Sim, ter atividade, seja qual for, um hobby, trabalho voluntário, né? O que que eu posso fazer mais? O que que eu posso contribuir? Não sobrecarregar, mas o que mais que você pode contribuir caso você esteja ocioso? Assim, para, Exatamente. né, para É, estar em atividade. meu primeiro podcast foi com a professora Aparecida Bondonato, né? E Hum, ela é ex-docente do Senac. Ela se aposentou tem 5 anos. olha que E legal. hoje ela colocou um certificado de um curso de feridas que ela fez. Ela não dá mais Olha, aula, ela não atende mais, mas ela continua estudando. Aí então, ela participa de cursos de outros colegas do Hotmart, ela dá uma aulinha especial lá porque ela é convidada, ela faz uma então, palestra, ela faz uma conversinha ali no Instagram, ela tinha um quadro que ela falava assim: Você sabia que? Aí ela que soltava lá alguma coisa, legal, muito ativa na internet, e ela provavelmente vai escutar o nosso podcast. que E, legal. e eu acho muito legal, porque ela parou de lecionar, ela não parou de existir, ela Isso, entendeu? Ela quer perfeito. continuar, ela continua fomentando por conhecimento, ela acredita que aprender, estudar é uma coisa muito bacana, então ela está sempre em atividade cerebral.
Ela faz atividade Sim. física todo dia, ela é especialista em pés diabético e ela falou muito disso, foi o nosso tema no nosso podcast, e ela falou que ela faz atividade física, ela faz esteira. Olha que Olha legal. que bacana, né, essa consciência. Então, Porque não adianta eu só falar para o meu paciente: "Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo". Parece um general dando um monte de ordem, mas eu não faço nada, eu não preciso, sim. E olha que né? interessante, né? Porque assim, quando a gente pensar em ser humano, nunca vai acabar conteúdo, né? A gente Não, vai não estar sempre vai, estudando, né? não E, vai. e quando a gente promove a nossa saúde mental, nossa saúde física, essas informações elas tendem a ser fixadas na gente e a gente vai querer contribuir, a gente vai querer passar para que a gente também não se esqueça. Olha que legal, pensa ela aí, se aposentou 40 anos de conhecimento, 50 anos de conhecimento. E aí, o que, que vai fazer Vai com jogar isso? fora? Vai Exata, jogar fora? não, vamos promover, vamos colocar aí na rede, né, Vamos com ajudar as facilidade. outras pessoas. E tem Exatamente. uma máxima aí que eu não vou saber reproduzir com maestria, mas que fala sobre a gente, quando a gente faz alguma coisa para outra pessoa, o nosso nível de felicidade perdura Aumenta e aumenta isso. mais do que quando é para nós mesmos, né, Sim, Érica? Não tem. sim, tem. A gente trabalha isso, cada área trabalha de um jeito diferente, mas, por exemplo, o trabalho voluntário, quando a gente pensar em empresa alta performance, por quê? É assim, e quando a gente pensar, por exemplo, eu vou treinar alguém, né? Eu vou ensinar alguém. Quando eu aprendo um conteúdo, eu primeiro só estou absorvendo informação. Então, eu só estou absorvendo e aí, beleza. Quando eu comecei a aprender, eu vou começar a colocar em prática. Então, eu vou testando aquilo que eu aprendi. Depois, eu vou dar minha cara, porque eu já absorvi a informação, eu vou colocar minha cara, meu jeito de trabalhar. Quando isso se tornar para mim no automático, o que vai acontecer? Eu vou querer passar para o outro. E quando eu passo, eu relembro, eu vou aprovar aquilo que eu estou fazendo, encontrar novas maneiras, criar, ser criativo, e aí isso gera satisfação na gente. E dura mais tempo, né? A Dura. satisfação dura mais tempo. A Sim, gente porque, fica ó, mais feliz de ter ajudado o outro, visto o porque resultado nele. isso, perfeito. Por isso que eu falo, gente, trabalhar o consultório, uma delícia você ver alguém chegando com uma questão importante, né? E aí a pessoa ir sendo transformado e conseguir passar aquilo. Não tem satisfação. Eu falo que isso aqui é oxigênio. Não tem Sim, satisfação maior do que você ver isso funcionar. A mesma coisa na sua área. Você vê lá uma unha toda descaracterizada, e aí você vê o processo de melhora desse organismo, né? De todo trabalhando as células e sim. os tecidos, tudo em função do seu trabalho e o resultado acontecer. Não tem E quando a satisfação. gente fala que o emocional cura até uma ferida, as pessoas Cura. não acreditam, né? E vai ter gente Cura. se perguntando por que que uma podóloga faz um podcast e entrevista uma psicóloga, psicanalista. Porque Gente, pessoas se conectam com pessoas e se isso. o nosso emocional estiver bem, o meu trabalho vai Sim, ter um resultado melhor. sim. E a pessoa que você está cuidando lá. A gente está falando de unha encravada, mas tem muitas outras situações, né? Sim, Que com essa é a mais comum, certeza. talvez. Talvez. E aí, assim, a pessoa que chega para você com um problema no dedo do pé, olha que interessante que eu vou trazer para você pensar. Ó, gente, vamos pensar aí. O pé é o nosso órgão, sei lá, nossa sustentação, Nossa é base. a nossa base, é aquele que vai fazer a gente caminhar, que vai fazer a gente andar, que vai fazer a gente sair do ponto que a gente está e levar a gente para outro ponto. E como é que a gente não cuida dele? Né? Então, a gente precisa pensar isso. E quando eu chego lá com um probleminha na minha unha, eu preciso cuidar disso, porque senão meu pé não vai me levar para a realização dos meus sonhos. Se eu estou adoecida emocionalmente, eu não tenho sonho, então não preciso ir. Posso ficar aqui curtindo minha dor. Sim. Mas
Se eu quero realizar o meu sonho, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou cuidar, vou ter essa pausa para essa ferida, para esse cuidado, Para e vamos você ter para frente. autonomia. Isso, Os exatamente. pés te dão autonomia. Sim, Porque a nossa casa, Érica, é dentro do nosso corpo, não onde a gente mora, no espaço isso. geográfico, Não. não A é? nossa casa é a gente. E, gente, olha, parece óbvio, mas eu vou ter que falar porque o óbvio tem que ser dito. A nossa companhia é a única que vai ficar com a gente para sempre. Então é bom se Pensa! aturar, né? É bom se aturar. É bom a gente super gostar da gente e não desistir da gente, porque o motivo da gente não desistir é de a gente ter a gente. Não podemos desistir. Érica, olha, eu poderia ficar aqui conversando com você até Nossa, amanhã. Muito poderíamos, né? bom essa conversa, Uma muito boa. delícia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam se cuidar, que precisam procurar ajuda, que, que tem que olhar mais para o que está acontecendo na vida delas. Enfim, se Sim, cuidar de maneira integral. Entender sim, a função de cada profissional e buscar o atendimento, os profissionais se completarem, trabalharem em equipe multidisciplinar, porque sabe que um vai precisar do outro o tempo todo, não vai ter jeito. sim. Não, Sozinho a gente não faz nada. não fazemos. Então vamos lá. Vou falar uma coisa assim que eu gosto muito, que eu uso nas minhas redes, é salve sua vida de você, porque às vezes nós colocamos coisas em nós que não precisamos e não merecemos. Mude os seus pensamentos e você vai mudar a sua vida, porque a partir da mudança do seu pensamento, de que você pode buscar ajuda, de que você tem profissionais para te ajudar, que você tem uma rede de apoio, você já vai estar mudando. Muda o seu pensamento, você vai estar mudando toda a sua vida. E se você precisar de um motivo, você fala assim, Erika, mas me dê um motivo para eu procurar qualquer coisa que promova a saúde mental, ou a saúde física, ou a saúde espiritual, ou né, a saúde emocional, eu vou te dar um único motivo: você. Você é o único motivo e o melhor, o mais importante para você buscar ajuda, buscar melhorar, que seja no físico, que seja no emocional, para que você perdure e que você chegue lá. Ó, gente, meu planejamento é aos 80 trabalhando, hein? Chegue lá e fala assim: nossa, que delícia as Até escolhas. porque, Érica, se você começa a cuidar de uma coisa, aí é efeito dominó, Efeito né? dominó. Isso! A gente Né? passa a cuidar das outras coisas, né? Exatamente, porque a gente começa a se olhar, aí você começa a Isso, perceber as suas necessidades. isso, Você não quer parar olhar. mais. Não, a gente vai se olhar, vai se cuidar, vai se gostar, vai pegar no colo, vai abraçar aquilo e vem cá, vamos cuidar disso, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e aí a gente vai ficar bem. E não tem problema chorar, não tem Não, problema ficar com raiva, não tem não, problema ficar frustrada porque recebeu um diagnóstico que não é bacana. não, não Tem, tem. tem que. Faz parte da gente. Eu até gosto de falar, porque eu choro, eu estou chorando, eu choro de tristeza, de alegria, de felicidade, de tudo. Eu também sou assim. Que Comercial de bom! E, margarina. é, porque o chorar é só uma expressão, é uma expressão de um sentimento que naquele momento a gente não conseguiu pôr palavras. É só isso, ai que bom. Então, assim, sentir raiva faz parte. O importante é, eu É sinto não raiva, esganar. isso, eu senti raiva, mas eu ainda estar aqui, né, plena, né, tratada, terapeutizada, né, para dar Terapeuta. orgulho para sua terapeuta. Mas faz parte da gente. O importante é nós sentirmos, reconhecermos e cuidarmos. E tem Então, aí, todo mundo tem acesso, né, Érica? todo Talvez mundo, uns com um pouco mais de sim, dificuldade, porque tem que procurar uma rede pública, mas existe sim, isso. Até porque existe. o SUS é só no Brasil, né? É só no Brasil. Sim, Então então nós assim, temos o atendimento primário,
que são as sim, policlínicas, para a gente sim, procurar, para fazer aquele check-up. Às vezes as pessoas reclamam que demora, que tem que passar pelo clínico para ir no ortopedista, mas faz parte do processo, porque nem sempre a gente sabe o especialista que a gente precisa. Não temos esse conhecimento. sim, Então, não. às vezes, você passando pelo clínico Ele vai geral, direcionar. ele vai Uhum, direcionar ou ele mesmo vai resolver, porque ele vai pedir exames sim, laboratoriais e ele mesmo vai resolver, né? isso, Aí, exatamente. depois da doença implantada, aí você vai para uma segunda camada, que é as Sim, internações e tudo isso, mais, né? Os sim. apoios, né? E a E gente já assim, pensa num terceiro, que quando é cirurgia, é uma coisa mais é grave. que aí vai ter que realmente fazer um processo mais invasivo, né? Exatamente, mas a gente tem recurso, então não Sim, pode ficar conformado, né? não. E se a gente pensar do ponto de vista da saúde, Valéria, tudo que a gente pensar em saúde, a gente pode pensar na prevenção. Isso daí eu acho que a gente tem que cuidar da saúde e não da doença, Isso, a gente cuida da saúde. É isso né? mesmo. Afinal de contas, existe uma estatística que o maior medo do ser humano é da morte. Não, não tem isso, Érica? Tem, é verdade. Inclusive, eu dei Né? um curso sobre. Ah, você é a sua marca. É um curso mesmo de várias. São 12 horas. E a gente falava sobre isso: que o primeiro medo ele é da morte, comparado com o falar em público. Mas o nosso medo, o maior medo da população em geral, do mundo, universo, é da morte e de não ser amado. Veja Olha isso. que loucura, né? Por Sim. isso que se cria muita dependência emocional. E isso daqui ia ser Sim. papo até as Nossa, coisas é verdade. melhorarem. Olha só, pra você ver como a gente dá volta ao mundo, né, Como nos a gente assuntos. Ai, Valéria. puxa. Porque Aham, é isso mesmo. tudo começa aqui, né, Tudo Érica? começa na mente, tudo começa na nossa mente, em como a gente, olha, nossa visão de mundo, como nós existimos nesse mundo, como nós contamos a nossa história. Como eu conto minha história? Como você conta a sua história? O que você conta da sua história, né? Como nós nos relacionamos com a nossa história e com a nossa vida, e como a gente foi formado na nossa personalidade. Pronto, está feito o ser humano, É, é isso aí. né? Que mensagem você gostaria de deixar, Érica? Então aí, vamos lá, né, gente? Não tenha medo, procure ajuda quando precisar. Você é o único motivo, o mais importante para você se cuidar. Se você precisa de um motivo, é só você. Mude seus pensamentos, você vai mudar a sua vida. Salve sua vida de você, porque às vezes a gente se coloca pressões desnecessárias e não adequadas. E busque ajuda, sem medo, com tranquilidade, busque ajuda, se cuide, se ame e promova isso também, né? Inclusive aqui na minha cidade, eu não sei se aí em São Paulo tem, Érica, Hum, as universidades de psicologia, elas oferecem terapia por um oferece o valor atendimento. irrisório, por um valor Isso. irrisório. Oferece, assim, não só as universidades, mas também tem outras ONGs, tem outras redes de apoio, tem casas especializadas para as mulheres, né, um pouco mais, especializadas também em cuidados da mulher, cuidados do homem, que também oferecem, viu? É legal. É. E deixa as tuas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Vamos lá. Então eu tenho, gente, tem uma página, olha, eu tenho uma página lá que você pode ver meu livro, pode acompanhar algumas atividades que eu faço. Repete W o nome do teu livro. Ai, meu livro é O que você fez por você hoje. Nossa, que legal. É um e-book que você pode lá na minha página você tem o acesso lá que dá para comprar, dá para visualizar. Então é www.psicoericarodrigues.com.br. Tem o meu Instagram, que é @psicoericarodrigues. Então tá tudo com o mesmo nome para não esquecer, para não confundir. Então, Psicoerica Rodrigues, tamo lá, vê lá minha página, curte lá, curte, comenta, olha que bom.
tô para lançar o meu canal no YouTube, mas é projetos, viu, Valéria? Um monte de projetos que vão saindo do Ah, papel aí ao mas longo não do tem ano. problema, vai anotando, né? Eu aprendi que a gente Isso, tem que anotar porque depois a gente isso. É esquece, isso mesmo, né? Então, né? E tudo que a gente anota é como se a gente tivesse um compromisso com a gente, né? é um Porque não compromisso. precisa ninguém. Bom, eu não sei você, mas não precisa ninguém me cobrar, eu mesmo me cobro. Sou boa Não. nisso, ó. Sou boa. Então, Minha régua é alta. gente, a gente usa isso, a régua é alta. Eu comecei a escrever meu segundo livro, Meu Trabalho e Minha História de Amor. Aí eu já tô assim, meu Deus! Muito legal. Então, é um monte de coisa, é um monte de projetos, né? A gente não para, né, Valéria? A Não, não gente para. trabalha com o Não ser humano, pode a gente não parar. para. Não Não. pode parar. E Vamos é uma contribuir. delícia, né? É uma É. delícia. A gente gosta de gente, pessoas Uhum, se conectam com pessoas. sim. Então é Então isso. é isso, não paramos. Somos Érica, imparáveis. imparáveis. Érica, Imparáveis. eu adorei falar com você. Foi um papo muito gostoso. É, Foi muito gratificante para mim. Aprendi um monte de coisa nova hoje que eu vou levar Que para bom. minha vida. E é isso. Nós vamos bater um outro próximo papo mais para frente. Vamos. Vamos falar de imagem pessoal, que foi o tema da tua Vamos. palestra lá na faculdade, Adoro. Uhum. que é muito legal e muito importante, e às vezes a gente não sabe valorizar isso, né, Érica? Porque não Sim, tem conhecimento. Tem coisas, é o que você falou agora há pouco, óbvio precisa ser dito, né? sim. E às Né? vezes, uma falha, às vezes, nas universidades, que a gente pensa, no trabalho, né, na graduação, é que as pessoas, eles não têm empreendedorismo, eles não ensinam a gente como é que a gente vai se portar dentro do nosso próprio negócio. Não Então, ensina, não ensina, é, não ensina a parte financeira. isso é como que a gente vai gerir, né? É Então, gestão financeira, a gente não gestão, aprende isso. não. Então, pensando assim, do ponto de vista, quando a gente sai profissional, né, termina uma graduação, a gente vai ter que adquirir todo esse conhecimento, vamos ter que buscar, né? Então, a gente já Exatamente. buscou, agora a gente pode compartilhar. A Ê! faculdade, a faculdade, ela é a base para a gente Isso, fazer o básico bem feito. isso, é um start só. A partir daí a gente vai se aperfeiçoando naquilo que a gente já Isso, está conhecendo um pouco melhor e já pode julgar o que é bom e o que não é, né? isso, a nossa área de interesse, isso mesmo. A nossa área de interesse. É isso, Érica, o papo Ok, foi então, bom. muito bom. Obrigado pelo papo, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, obrigado por estar aqui conversando comigo, pela confiança, tá bom? Legal. Obrigada pela confiança também, né, de a gente poder estar contribuindo aqui e aguardamos o próximo. Já tá combinado. Já assumiu o compromisso, hein? Ok, combinadíssimo. Um beijo, Érica. Beijo.